É, pessoal, parece que a coisa não está bonita para a Binance. O que aconteceu agora, a grande bomba da vez, é que a empresa que fez a auditoria ali da Binance, né, que garantiu que a Binance possuía reservas, ela deixou de prestar serviços para a corretora, né, para a Binance, e tirou essa auditoria que foi feita do ar, tirou do site onde estava publicado. Olha que coisa estranha. Por que será que isso aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui nessa história, nessa notícia, e vamos ver também o que o senhor Michael Burry, você sabe, você conhece ele lá do filme A Grande Aposta, não é? O que ele tem a dizer a respeito dessa auditoria aqui que foi feita na Binance. Vamos dar uma olhada nessas duas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa história, ver o que aconteceu e por que essa história tem implicações aqui até para a sustentabilidade da Binance como uma instituição de corretagem de criptomoedas. A empresa que fez a auditoria aí da Binance é uma empresa francesa chamada Mazars Group e ela decidiu que não vai trabalhar mais no ramo de criptomoedas, ou seja, não vai prestar mais auditoria para corretoras dessa área, nem para qualquer outra empresa que tenha especificamente esse nicho de mercado aí como a sua atividade principal, né? Então, na verdade, não foi apenas uma coisa que atingiu a Binance, mas sim atingiu outras corretoras, como diz aqui a Crypto.com, KuCoin, que nome péssimo, né? Mas enfim. Então atingiu várias corretoras também nessa história aqui, mas é claro que a Binance é a que mais chama atenção pelo fato dela ser a maior, pelo fato dela também estar envolvida em outras histórias aí já há algum tempo, desde a questão da FTX também mais recentemente. Já fiz vídeos aqui sobre a Binance, na verdade já fiz outros dois vídeos aqui a respeito dela, falando o Doutor Apocalipse dizendo que a Binance vai ser uma tragédia econômica pior que a FTX, e o CZ da Binance aí falando para todo mundo ficar calmo e deixe seu dinheiro, seus ativos numa corretora de criptomoedas que é muito mais seguro, né? Então, enfim, agora falando desse caso especificamente aqui, no dia 16, que foi sexta-feira passada, estou gravando isso aqui na segunda-feira, dia 19, a empresa aqui, a Mazars, comunicou ao mercado, então, que ela não estaria mais trabalhando com esses clientes de criptomoedas. Supostamente isso aqui foi temporariamente pausado, né? Mas sabe-se lá até quando isso aqui vai acontecer. E essa empresa, apenas uma semana antes da publicação disso aqui, havia garantido, mediante auditoria, que a Binance estava assim, com as reservas sobrecolateralizadas, ou seja, que as reservas estavam equilibradas, 1 para 1, ou seja, para cada obrigação que a corretora tinha, né? Para cada passivo ali que ela tinha um ativo correspondente. Então isso basicamente significa dizer que para cada Bitcoin de obrigação que a Binance tinha, ela tinha ali também um Bitcoin em sua reserva, ou seja, a coisa estava definitivamente equilibrada. Ou de forma mais específica, ela tinha 101% dos recursos dos depósitos ali, então ela tinha até 1% a mais do que era necessário para manter aquilo plenamente equilibrado. Então, supostamente, de acordo com essa auditoria, estava tudo bem equilibrado, ativos e passivos ali correspondidos da forma como deveria ser. E o que aconteceu é que depois de afirmar que não trabalharia mais com essas corretoras, a Mazars tirou os relatórios do site dela, não só da Binance, como também dessas outras corretoras aí, o que deixa a coisa um pouco estranha, né? Porque o fato dela não trabalhar mais daqui para frente não significa que ela não tenha prestado serviços antes e que esses serviços aí necessitem de algum grau de transparência. Por que eles estão revisando esses relatórios, tirando eles do ar? Será que tem alguma coisa estranha ali? Será que os relatórios não foram bem feitos? Será que alguma informação foi omitida da empresa de auditoria e isso aí comprometeu o resultado final e eles simplesmente não quiseram falar? Não dá para saber com base nisso aqui, a gente fica apenas no terreno da especulação. Isso é um grande problema até para solvência, ou pelo menos para confiança na solvência dessas corretoras, especialmente da Binance, porque toda essa ideia de ter uma auditoria externa é para dar transparência e confiabilidade para essas instituições, né? Ao invés de você dizer, você determinar, não, eu tenho todos aqui, você pode conferir, tá tudo lá. Isso não é crível, isso aí não dá transparência, não dá confiabilidade. É muito melhor você contratar
um terceiro, uma pessoa externa que não tenha interesses nisso aí, e no caso aqui da Mazars parece que é uma empresa assim bem conceituada no ramo de auditoria, para que essa empresa então tenha acesso às informações econômicas da sua instituição e dê transparência para o mercado, faça análise ali e diga, não, tá tudo certo, tá tudo ok com essa história aqui, não tem nada de errado com a empresa. Então, essa auditoria havia sido muito importante para a Binance nesse sentido. E essa súbita retirada da auditoria do site da empresa e o desligamento dessa relação profissional, pelo menos temporariamente, entre Binance e a Mazars Group aí, e outras instituições também, bom, isso tudo acaba lançando um pouco de suspeita, não só nesse relatório que foi feito, mas na própria solvência dessas instituições. Por quê? O que aconteceu no final das contas para essa empresa sair e parar de fazer auditoria para as corretoras de criptomoedas? Será que tem alguma coisa estranha nessa história? Eles não deram justificativa, então fica tudo muito suspenso, muito na base da especulação. Agora, o Michael Burry, que você conhece do filme A Grande Aposta, o cara que previu a crise dos subprimes e que previu várias outras coisas também de lá para cá, diga-se de passagem, e que vem falando há algum tempo da questão das criptomoedas e como isso aí é uma bolha que tende a explodir em algum momento, bem, ele falou que essa auditoria que foi feita da Binance não faz sentido. Qual que é o argumento? O que ele colocou aqui? Ele basicamente diz que o que as corretoras apresentam para a auditoria é uma foto do negócio como um todo, da sua empresa como um todo, e não necessariamente a realidade. O que ele quis dizer com isso? Basicamente é o seguinte, ele quis dizer que a Binance deveria ter, digamos aí, 500 mil bitcoins, acho que é mais ou menos isso que ela tinha, isso, 575 mil bitcoins, vamos colocar 500 mil bitcoins para facilitar. Então ela tinha que ter 500 mil bitcoins para que as contas estivessem batendo, então ela tem que apresentar isso para a auditoria. Ela pode simplesmente trazer esses recursos de algum lugar, pedir emprestado, sei lá, fazer qualquer coisa desse tipo, e colocar na empresa para que a auditoria fosse feita. Então a auditoria vai ter acesso a essas informações, as carteiras privadas que estão em posse da corretora e comparar isso com as contas dos usuários, dos clientes da corretora, vai olhar que aquilo está ok e vai falar, beleza, tá tudo batendo, as informações estão corretas, a empresa está economicamente, financeiramente equilibrada. E depois que a auditoria acaba, a Binance pode devolver isso para onde esses valores estavam. Então isso é um problema, porque isso não garante absolutamente nada. E dada a característica das carteiras de criptomoedas, né, a questão da rastreabilidade e tudo mais, você não consegue verificar isso tão bem quanto você conseguiria verificar, por exemplo, transferências bancárias. É muito difícil uma empresa fazer isso do ponto de vista contábil, né, colocar, injetar dinheiro ali nas contas bancárias dela para garantir um cenário melhor do ponto de vista contábil para uma auditoria do que uma corretora de criptomoedas fazer isso, porque a empresa lá vai deixar rastros e a auditoria vai conseguir averiguar que veio um dinheiro do nada e entrou ali para compor o caixa da empresa, para compor a parte dos ativos ali da empresa, e isso aí seria tido como uma fraude. Nesse caso aqui, de acordo com o que aponta o Michael Burry, a coisa não seria tão simplesmente provável assim. Então, acaba não havendo uma certa transparência nesse sentido. A corretora pode agir dessa forma para garantir uma fotografia ali mais favorável para apresentar para a empresa de auditoria. E isso parece que aconteceu no caso da Tether Dollar. Vocês lembram disso? E a corretora Bitfinex, né? Que ambos estavam ligados aqui à Efinex. E aí a Tether emprestou 850 milhões de dólares para salvar a Bitfinex nessa história aqui. Então foi mais ou menos isso que foi feito. Uma passou dinheiro para outra para que os dados, a contabilidade ficasse mais bonita ali para uma auditoria. Outro problema também nas auditorias de corretoras de criptomoedas é a questão de valores negativos serem abatidos do saldo total que a empresa tem. Como assim? Digamos que a corretora de criptomoedas tenha recebido ali o depósito de um Bitcoin por parte de um cliente que entrou ali. O usuário falou, depositou um Bitcoin. Então ela tem essa obrigação de ter esse Bitcoin ali para pagar esse usuário caso ele deseje sacar esse valor. Mas digamos que ela pega esse Bitcoin que está lá parado, tranquilinho ali, e empreste para um outro usuário, para um outro cara que queira fazer algum tipo de operação, enfim, precise desse Bitcoin. Então, geralmente o que um banco faz também com recursos que estão parados lá, muitas corretoras fazem isso também, diga-se de passagem, não estão lá guardando apenas recursos, estão investindo, emprestando isso aí, enfim. Então, a corretora faz isso, pega esse Bitcoin que foi depositado ali por um usuário e empresta para outro. Então, do ponto de vista do balanço contábil, ela tem uma obrigação com esse cara que depositou dinheiro no primeiro momento e ela tem um
um recebimento aqui, um crédito a receber de um cara que pediu emprestado esse Bitcoin. Então ela tem menos um aqui, que é o que ela tem a pagar para o usuário, e ela tem mais um aqui, que é o que ela tem a receber. Juntando as duas coisas, no final dá zero, dá equilíbrio. Então é como se ela tivesse tudo ok nas contas dela. Ela tem que pagar para o usuário ali, quando ele pediu o saque dele, um Bitcoin, mas ela tem que receber um Bitcoin aqui do lado de cá, do outro cara que pegou emprestado. Então a coisa tá assim, balanceada, né? Só que na prática não é assim que funciona. Isso funciona do ponto de vista contábil. Lá na contabilidade você vai ter do lado um ativo, né? Um valor a receber ali de um Bitcoin, e você vai ter no passivo do outro lado um valor a pagar, um valor a devolver, a reembolsar para o usuário de um Bitcoin também. No final das contas, o patrimônio aí vai ficar equilibrado, zerado nessa história. Mas na prática não é assim que acontece. Por quê? Porque esse cara que depositou o Bitcoin aqui, ele pode sacar a qualquer momento. E aí? Quando ele for sacar, o outro cara já vai ter pago a dívida que ele deveria pagar? Ou será que a corretora de criptomoedas está confiando que as pessoas não vão sacar isso aí, não vão fazer uma corrida às corretoras, e então ela sempre vai ter um pequeno montante apenas para reembolsar para quem quiser fazer o saque, né? Então, o fato de contabilmente as contas aparecerem equilibradas não significa que a corretora vai ter condições de pagar para todo mundo que for sacar os seus bitcoins ou as suas criptomoedas ali, justamente porque isso pode ser apenas uma manobra contábil, que foi o que aconteceu aqui com a Coinflex também. Ela faliu porque houve uma corrida de saques ali, todo mundo querendo receber seus recursos, e uma grande parte das pessoas não conseguiu reaver isso aí, a empresa acabou, faliu totalmente, mas a contabilidade dela estava ok, o balanço estava ok. Por quê? Porque ela colocou lá no balanço dela, para compensar isso aí, uma dívida de 221 milhões de reais que um cara aqui devia para a instituição. Ou seja, lá no balanço parecia que estava tudo ok, tudo equilibrado, mas na prática, quando o pessoal precisou sacar, esse dinheiro aqui, esse débito que ela tinha a receber, não estava disponível para cobrir o rombo e ela acabou falindo. Então isso pode ser um problema para outras corretoras de criptomoedas também, caso tenha acontecido esse tipo de truque contábil, de manobra contábil, para fornecer uma fotografia mais agradável da sustentabilidade econômica e financeira dessas instituições. Então fica lançada aí a dúvida do senhor Michael Burry, que faz eco a essa notícia aqui a respeito da empresa que fez a auditoria para a Binance. Será que a empresa não reviu as informações da qual ela dispunha e percebeu que aquilo, na verdade, não era suficiente para comprovar a viabilidade econômica da Binance, e por isso ela decidiu se desligar das relações comerciais com a Binance e tirar do ar o relatório que ela havia feito antes, a auditoria que ela havia feito? Estou apenas aqui especulando, não dá para saber. O que eu tenho certeza, isso aí é o que eu sempre falo quando sou perguntado a esse respeito, é que não é seguro você deixar os seus recursos numa corretora de valores. Você não sabe o que está acontecendo lá, você não sabe o que tem sido feito com o seu dinheiro, o que essas corretoras fazem com os seus recursos, com as suas criptomoedas que lá são depositadas. Então, tome muito cuidado com isso. A história recente, o retrospecto das fraudes cometidas, das perdas observadas nessas instituições deveriam nos servir de alerta, né? Não devemos deixar nossos suados recursos lá, porque isso aí pode virar pó da noite para o dia, a depender do que está sendo feito lá, e a gente não tem muita certeza sobre o que acontece por debaixo dos panos. Quando a realidade vem à tona, geralmente ela é muito pior do que os nossos piores pesadelos poderiam nos fazer imaginar. Então, o fato de não termos uma auditoria decente, uma auditoria assim, transparente o suficiente para nos dar certeza da saúde financeira da Binance ou de qualquer outra corretora de valores, deveria acender um alerta nas nossas cabeças. Talvez os nossos recursos não estejam bem garantidos nesse tipo de instituição. E talvez esses 500 mil de bitcoins que estão nas contas da Binance, na verdade, não estejam lá, né? Vai saber, só o tempo nos dirá. Mas e o que você achou dessa notícia? Ela é um pouco exagerada? Um pouco negativa, pessimista demais? Ou ela reflete apenas a realidade? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.